Amém. Vamos falar um pouco hoje sobre Azab. O que é Azab? Azab. Maneira. Não Adab. Eu falei Azab. A com Elif. Adab é modus. Com Ain, Azab significa castigo. Adab, castigo. عذاب عذاب القبر, castigo no túmulo, que é real, é verdadeiro. Ou então wa na'imuhu. O que é na'im? O que é na'im? Ni'ma, Presente. dádiva, é mais que um presente. Então, no túmulo, com esse título, tormento no túmulo ou dádiva, tormento ou dádiva. A gente pode ter tormento ou podemos ter Verdade. dádivas. Depende da nossa vida aqui na Terra, na vida mundana. Eu posso, conforme for a minha vida aqui, eu posso ter tormento, castigos no túmulo, enterrado. Ou posso ter dádivas, graças. Túmulo é uma outra dimensão. Da mesma maneira que antes de eu estar nessa vida mundana, onde eu estava? No útero da nossa vida. No útero, no ventre da minha mãe. Ali para mim era uma outra vida. Se alguém chegasse até mim naquele momento e falasse para mim, você vai sair daí, vai para uma outra vida, eu não ia conseguir imaginar. Ali para mim era a minha vida, tinha tudo ali. Nós estamos na vida terrena, depois teremos a vida do túmulo, depois teremos a vida do além, a eterna. Entendeu? Sobre isso, o muçulmano que acredita em Deus e no último dia, esse muçulmano, ele deve acreditar que no túmulo tem dádivas, bênçãos, graças, recompensa, satisfação e tormento, castigo e aperto. O muçulmano acredita que ali no túmulo tem algo chamado sual. O que é sual? As'ila. Sual significa pergunta. As'ila, perguntas. No túmulo tem as'ila, tem perguntas. Perguntas no túmulo. Nós iremos ser questionados no túmulo. Assim que os nossos familiares e amigos e próximos nos levarem o nosso corpo morto para o túmulo e colocar em terra e fechar o túmulo e todos irem embora, eu ficarei ali sozinho. Deus vai fazer 2 anjos. Como é que fala anjo em árabe? Malai. Malak. Como é que fala? Malak. Malak. No plural que você falou é malaika, anjos. No dual, malakan. Malakan. 2 anjos vão descer no túmulo e vão fazer 3 perguntas de extrema importância que eu possa ter sucesso ou não. Quais são as 3 perguntas? Quem é teu Deus? É a pergunta que da minha vida, que eu tenho que, aquela pergunta que eu tenho que me dedicar nessa vida. Quem é meu Deus? Man Rabbuka, quem é o teu Senhor? Se eu adorava o dinheiro, eu vou falar Rabbi Mal, Rabbil Mal. Se eu adorava o dinheiro e a riqueza, eu vou falar o meu Senhor é o dinheiro.
Se eu adorava os status, posição, eu vou falar o meu Senhor, status da vida mundana. Se eu adorava família, vou falar família. Se eu adorava Deus, eu vou falar Rabbi Allah. O meu Senhor é Deus. Aquilo que eu vivi na vida vai fazer eu responder no túmulo. Segunda pergunta. Qual a sua religião? Qual o seu ما profeta? من الذي أتبعك من الذي كنت تتبعه quem é aquele que você estava seguindo? Se eu seguia os meus desejos e caprichos, eu vou responder, era eu. Se eu seguia jogadores de futebol, eu vou falar o nome do jogador. Se eu seguia os youtubers da vida, eu vou falar eu seguia o youtuber. Agora, se eu seguia Muhammad, o mensageiro de Deus, eu vou falar Rasulullah. Muhammad, mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam. A outra pergunta, a terceira, qual que é? Qual a sua Madinuka. Qual a tua religião? religião? Se eu fui muçulmano verdadeiro e vivi o Islã, eu coloquei a minha vida dentro do Islã e não fazia como muitos, até eu mesmo, coloco o Islã, encaixo o Islã conforme a minha vida. Não é errado isso. Isso não é religião. Eu não posso colocar o Islã conforme a minha vida. Eu não posso adaptar o Islã conforme a minha vida. Eu tenho que me adaptar e viver conforme o Islã. Por exemplo, a religião islâmica proíbe mexer com juros. Eu não posso me adaptar ou adaptar a religião para os dias atuais. Eu mexo com juros, tenho que assumir que eu estou fazendo errado. Se eu bebo bebida alcoólica, eu falo, não, mas nos dias de hoje, esse álcool tem pouquinho só, não embriaga. Não, álcool é proibido. Eu tenho que me adaptar conforme a religião. Entendeu? Para mostrar no túmulo, responder corretamente. Dini al-Islam. A minha religião é o Islã. Submissão verdadeira a Deus. Então, isso são as perguntas que todo muçulmano acredita que no túmulo, assim quando todo mundo for embora e o túmulo se fechar, os dois anjos com nomes Munkar e o outro Nakir. Munkar ou Nakir. São nomes dos dois anjos. O anjo Munkar e o anjo Nakir. Eles vão descer e vão fazer essas perguntas. Aí tem algo que fala assim, se o Alcorão, o que é o Alcorão? Onde que é o Alcorão? Aqui não veio o Alcorão, que falou só do Deus, profeta e religião. O Alcorão, onde que entra? O Alcorão entra na minha vida. Por quê? Se o Alcorão foi a minha vida, eu vivi o Alcorão, eu recitei o Alcorão, eu estudei o Alcorão, eu pratiquei o Alcorão, eu ensinei o Alcorão, eu memorizava o Alcorão. O que vai acontecer com esse livro? Eu vivia ele. Não era um livro que ficava apenas na estante da minha casa ou da minha biblioteca. Era um livro que eu abria e lia. Esse livro vai se transformar em uma pessoa com um rosto belo, iluminado e transparente. Numa pessoa agradável que vai fazer companhia para mim no túmulo. E vai me proteger e me preservar de coisas ruins. Como? Não que os anjos é ruim, mas quando descer o anjo Munkar e Nakir para me interrogar, o Alcorão, como meu companheiro, vai colocar uma barreira bem grande assim, falando, não, fique aí bem longe, distante,
não chegue perto. Pode fazer a pergunta daí. Meu protetor. O Corão vai interceder por mim, me ajudar. Esse livro, que não é qualquer livro, não é um livro escrito por seres humanos, é um livro escrito pelo Criador dos seres humanos. Palavras de Deus. Kalamullah. Então isso é verdadeiro. Nós acreditamos nisso porque no Alcorão, Deus Todo-Poderoso falou assim. Deus nos notifica, nos informa. Ele diz: وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Na Sura dos Espólios, qual que é a Sura dos Espólios? Como é que chama? Surata Al-Anfal. Na Sura dos Espólios, a Sura Al-Anfal, na página 205 desse Alcorão em português, no versículo 50 e 51, Deus Todo-Poderoso falou assim. Olha o que Deus fala sobre isso. Se pudesseis ver a ocasião em que os anjos receberão os incrédulos, os infiéis, esbofeteando-os, açoitando-os e dizendo-lhes: provai o suplício do fogo infernal. Castigo para aqueles que foram corruptos. Infiéis são os corruptos na terra, que renegaram a Deus, as ordens de Deus, e zombaram dos fiéis. Se pudesseis ver a ocasião, o momento em que os anjos vão descer, receberão os incrédulos ali no túmulo, esbofeteando-os, castigando eles, açoitando-os e dizendo: provai o suplício, o castigo do fogo do inferno. Um pouquinho vocês vão provar daquilo que vocês vão ter depois daqui. Por isso que a gente fala, tu pode se tornar um tormento do inferno, uma dádiva do paraíso, um jardim. Deus fala assim: isso por tudo quanto cometeram vossas mãos. Porque Deus nunca é injusto, jamais é injusto para com seus servos. Então isso que vocês estão tendo, o castigo, o tormento no túmulo, não é porque Deus quer dar isso, não, jamais. Deus é bom, mas você provocou isso, você plantou, então você vai colher. Deus não é injusto, porque dentre os nomes e atributos de Deus, Al-Adil, o justo, que ama a justiça, pratica a justiça e não faz nada de injustiça. Entendeu? Deus falou assim: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُخْرِجُونَ عَذَابَ الْهَوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ
ما خولناكم وراء ظهوركم وما ترى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Deus disse na Surat Al-Anfal ainda, que significa Sura dos Espólios, no versículo 93 e 94, não, desculpa, na Sura dos Gados, na Surat Al-An'am, Deus falou assim, Número da sura. peraí, deixa eu pegar aqui para vocês. É a sexta surata. A sexta surata é do Surat Al-An'am, do versículo 93 e 94. Deus Todo-Poderoso falou assim: haverá alguém mais iníquo, injusto, do que quem forja, quem provoca mentiras acerca de Deus? Ou do que quem diz, sou inspirado, quando nada lhe foi inspirado? E que diz, eu posso revelar algo igual ao que Deus revelou? Absurdo. Ah, se pudesses ver os iníquos, os injustos, na agonia da morte, quando os anjos, com mãos estendidas, lhes disserem, entregai-nos vossas almas. Entregai-nos vossas almas. Hoje ser-vos-á infligido o castigo afrontoso, o forte castigo, por haverdes dito inverdades acerca de Deus e por vos haverdes exomberbecido perante seus versículos. Esse versículo é para antes de eu entrar no túmulo. Quando a pessoa morre, o que acontece com ela? Desce o anjo para tirar a alma. O anjo vem para arrancar a alma do infiel, ou então para fazer a alma sair suave do verdadeiro crente, do verdadeiro fiel, do sincero. A agonia da morte é verdade. Só não sentirá a agonia da morte os escolhidos, os aliados, os verdadeiros. Deus falou mais, e comparecereis ante nós. Aqui Deus fala ante nós, no plural, árabe, o nós, até no português, é forma de se autopromover. E o único que diz de se promover é Deus. Isolados, tal como vos criamos da primeira vez, deixando atrás de vós tudo quanto vos concedemos, e não veremos convosco vossos intercessores, os quais pretendieis fossem vossos parceiros, rompeu-se o vínculo entre vós e eles, e se vos desvaneceu tudo quanto inventastes. Nesse momento, Deus está falando que vão se comparecer diante dos anjos também. Outra interpretação, ou seja, os anjos da morte, o anjo da morte com seus auxiliares vão estar ali para tirar a tua alma. Se você for infiel, corrupto, praticador do mal, esse momento vai ser agonizante para você. Vai ser agonia, vai ser tortura. Porque a alma de um infiel que não acredita em outra vida não quer sair. Ele quer essa vida só. Vai querer ficar preso. Eles vão arrancar com força. Vai sair na força, na arrancada. Agora do fiel, o fiel ele trabalhou, tudo que ele fez nessa vida,
Ele sabia que essa vida é provisória. Então, o verdadeiro muçulmano, crente, fiel, benevolente, ele vai sair assim, ó, flutuando, de boa, querendo o bem verdadeiro. Você entende? Então, vai deixar para trás, os infiéis vão deixar para trás tudo aquilo que ele conseguiu. Acabou, não vai levar nada com ele. Os amigos que ele tinha, não vai estar com ele. Ninguém vai conseguir interceder a favor dele. Nesse momento, é ele e o seu Criador que vai colocar os anjos ali. Compreende? Deus fala mais ainda. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Deus falou nessa mesma surata, na surata da Tauba. O que significa Tauba? Surata do arrependimento. Na sura do arrependimento, que é a surata de número 9, Deus Todo-Poderoso, ele disse assim, no versículo 101, Deus Todo-Poderoso falou: entre os beduínos são aquelas pessoas que vivem longe da cidade, no deserto, vizinhos, há hipócritas, assim como os há entre o povo da cidade, os quais estão acostumados à hipocrisia. Tu não os conheces, ó Muhammad. Não obstante, nós o conhecemos, sem dúvida. Deus conhece quem é hipócrita. Castigá-los-emos duplamente, em dobro. Então serão submetidos a um severo castigo depois da ressurreição. Aqui fala da hipocrisia maior. A hipocrisia é dividida em duas partes. A hipocrisia menor e a hipocrisia maior. A hipocrisia a hipocrisia menor é aquela hipocrisia que muitos de nós pode praticar às vezes. Não é permitido, mas nós somos seres humanos fracos e caímos nela. E falamos isso nas aulas passadas. Algumas características que nós às vezes podemos ter, infelizmente. Dentre as características da hipocrisia menor, a mentira, a traição, que são pecados grandes. A traição, o que mais? O roubo, a quebra do acordo ou da promessa. Só que a hipocrisia maior é algo que está dentro do coração. É algo que ninguém vê, só Deus. Eu falo para vocês assim, ó. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Eu testemunho, eu acredito que Deus é o único digno de adoração e que Muhammad é seu mensageiro, assim como Jesus foi o mensageiro. Se eu falo isso, quer dizer o quê? Que eu me torno muçulmano. Eu sou muçulmano. Então vocês acreditam que eu sou muçulmano. Mas só Deus sabe se aqui dentro eu sou verdadeiro. Na verdade, eu estou falando isso porque eu estou interessado em alguma coisa que o Assad, por exemplo, ele, como muçulmano, ele é presidente da comunidade e ele tem uma influência grande na prefeitura, ele pode me beneficiar se eu me aproximar dele. Então eu vou falar que eu sou muçulmano para mim obter benefícios nessa vida. Ou vou falar que eu sou muçulmano para espionar vocês, entendeu? E ver o que vocês são, para eu levar mensagem para outras pessoas ou grupos, por interesse. Um espião. Pode ser. Outro, etc, 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 etc.
Mas na verdade tudo isso quer dizer que eu não estou sendo sincero com Deus. O objetivo de você ser muçulmano e falar, eu atesto que Deus é único e Muhammad é seu mensageiro, qual que é? Viveu o Islã. Viveu a submissão a Deus. Submissão a Deus. Entendeu? Então por isso que o único mais importante para você é a sinceridade com Deus. O resto, o que os outros vão pensar, não importa. Pode dizer que da Shahada dizer que é muçulmano, praticar uma outra coisa, por exemplo, buscar ajuda nos lugares. Isso, eu posso falar que eu sou muçulmano, porque eu vejo que tem muito muçulmano aqui bom, financeiramente, tem um poder aquisitivo bom, é rico de dinheiro, então eu estou precisando de dinheiro, eu me torno muçulmano só para conseguir dinheiro, ajuda, Para fazer comércio. para fazer comércio. Eu não estou sendo sincero com Deus, mas vocês não sabem. Então nenhum de vocês podem falar que eu sou hipócrita. Essa é a hipocrisia. Somente Deus. Então esse castigo, os hipócritas irão ter o tormento em dobro no túmulo. O que dá para entender essa hipocrisia maior é que tu não está sendo hipócrita com o outro. Está sendo hipócrita com Deus. Isso, a hipocrisia com Deus, porque só Deus sabe do teu coração. Isso que eu compreendi. Isso, perfeitamente Não compreendeu. estou sendo hipócrita com o Cher, ou com o Alan, ou com o Assad. Estou sendo sincero, muito sincero, por sinal. Estou sendo, olha, com Deus. Isso. Então essa hipocrisia com Deus, porque você pode conseguir o que você quer nessa vida. Deus vai dar para você. Você pode conseguir o dinheiro, os status, as informações, o cargo. No entanto, na outra vida, você vai conseguir apenas tormento em dobro, no túmulo, e o maior ainda, após o túmulo, Eu posso, o juízo final. eu posso estar até viajando agora, mas eu posso, estou viajando. Né? Eu posso me tornar muçulmano, ser sincero com todos, ser pior, ser honesto com todos. Por interesse dessa vida. Mas- Você é honesto com as pessoas, mas você com trai a Deus. confiança de Deus. Isso é pior. Então Deus, Ele é justo. Por Ele ser justo e você ser honesto com as pessoas, você pode até conseguir o que você quer nessa vida. Porém, na vida eterna e no túmulo, você terá isso que falamos agora. O tormento em dobro. Mas isso é falta de temer a Deus realmente, né? Porque o infiel, o hipócrita, não teme a Deus. Não sabe disso. A gente tem que temer. Na verdade, ele tem uma crença nula. Além de adorá-lo, a gente tem que temer. Porque, na verdade, o hipócrita não teme Deus por quê? Porque o coração dele se tornou duro, se tornou cego, se tornou surdo, se tornou mudo. Ele pode enxergar com a visão, mas ele não enxerga nada com o coração. Ele pode escutar com a audição, mas ele não escuta nada com o coração. O fiel, verdadeiro, enxerga com a visão e com o coração. Depois, tem outro versículo que é dito aqui. An-nar yu'radun 'alayha ghuduwan wa 'ishiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'aun ashad al-'adhab. Deus Todo-Poderoso falou na Surat Al-Ghafir. A Surat Al-Ghafir, deixa eu pegar aqui Al-Ghafir. A Surat Al-Ghafir é a sura de número 40. A sura de número 40 do Alcorão, conhecida como o remissório. Conhecida como o remissório. No versículo 27, Deus Todo-Poderoso falou assim: Moisés, quem era Moisés? Profeta Musa. Moisés
disse: em verdade, eu me amparo em meu Senhor. E vosso acerca de todo arrogante que não crê no dia da ressurreição. Só que esse versículo falou, ele colocou aqui, um pouquinho antes, desculpa, no versículo 26. Antes de Moisés falar isso, no versículo 26, Deus transmite o que Faraó falou. Quem foi Faraó? O que perseguiu Moisés. O rei do Egito, o poderoso. Faraó disse: deixai-me matar Moisés, e que invoque o seu Senhor. Temo que mude a vossa religião, ou que semeie a corrupção na terra. Por quê? Porque ele não queria perder os status, o poder. Entendeu? E Deus deixou ele com os status na terra até o último minuto. Quando ele chegou para pegar Moisés e aniquilar o Moisés, o que Deus fez para Moisés? Salvou ele. Fez Moisés abrir o mar e sair para Jerusalém. E afogou o faraó. Afogando o faraó e o seu exército. E fez os anjos, naquele momento, na agonia da morte, morrendo afogado, encher a boca dele de areia. Para a boca do faraó com o quê? Com terra. Imagina que agonizante. Ele morreu na incredulidade, na corrupção. E terá o pior, dentre os piores tormentos. Em dobro. Entendeu? Aí Deus fala, agora, o inverso. يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Na Sura Ibrahim, que é a Sura de número 14, a Surat Ibrahim, do profeta Abraão, no versículo 27, Deus falou assim: Deus afirmará os fiéis com a palavra firme. Deus afirmará os fiéis com a palavra firme na vida terrena, tão bem como na outra vida, na vida do além. E deixará que os iníquos, os injustos, se desviem, porque procede como lhe apraz. Ele faz o que desejar. Afirmar na fé. Afirmar na fé porque se você foi verdadeiro, um crente fiel. Yuthabitullah alladhina amanu, os fiéis. Deus vai afirmar na fé os fiéis que creram, que praticaram o bem. Firmar na fé. Entendeu? Você vai ficar firme no teu La ilaha illallah. Por isso que o profeta falava assim, ó. Eu falava sempre aqui, eu falo para vocês toda a aula, a súplica que o profeta falava. Ya maqalab al-qulub, thabbit qalbi ala dinak. Ó Deus, ó Senhor que controla os corações, firme o meu coração na fé. Porque só tu controla os corações. O outro dito ele falou, um fiel pode amanhecer crente e chegar ao entardecer descrente. Ele pode entardecer descrente e chegar ao amanhecer crente. Então, pede para Deus a confirmação. Para morrer firme no La ilaha illallah. Eu posso aqui estar divulgando a religião, ensinando vocês aprendendo, mas chega no último dia,
Eu morro fora da fé. Entendeu? Se você for verdadeiro mesmo, e só Deus sabe da sua veracidade, você terá essa firmeza. Compreendeu? Hã? Entendeu isso? E devemos entender o próprio dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele disse assim: Inna al-abda idha wada'a fi qabrihi tawalla anhu ashabihi aw ashabuhu wa innahu la yasma'u qara'a na'alihim ataahu malakan fayaq'adanihi fayaqulan له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من النار فيراهما جميعا وأما المنافق أو الكافر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من الحديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. Veja, esse dito é forte. É para crer. Por isso que das crenças da fé, antes de falar ser dito, das crenças da fé, são 6 pilares. Quais são? Todos os pilares das crenças da fé são pilares ghaibiyya. Ghaib são coisas que a gente não vê. Oculto, do invisível. O primeiro pilar, por isso que é fé. É fé. Crer em Deus, eu não vejo, mas eu sei que Ele me vê. Qual que é o outro? Crer nos anjos, eu não vejo os anjos, mas eu sei que existe. Qual que é o outro? Crer nos livros. O único livro que eu vejo mesmo é o Alcorão. Você consegue ver o Torá hoje? O Evangelho foi tudo deturpado. Eu não vi. Os mensageiros, eu não vi nenhum deles. Hoje eu não estou vendo nenhum deles. Mas eu acredito neles todos. Qual que é o outro pilar? Juízo final. Eu não vejo o dia do juízo final, mas eu sei que existe, é real. O último dia. E o 6º pilar é o destino. Eu não sei do meu destino, eu não vejo o meu destino. Eu vejo a minha ação, que eu pratico, mas eu não vejo o meu destino. Mas eu sei que Deus determinou um destino para mim. Mas depende das minhas ações. Lógico. Compreendeu? Então, esse dito é só para quem tem fé. Para o muçulmano verdadeiro. Olha o que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam. Certamente, em verdade, o servo, quem que é o servo? Nós somos servos. O ser humano, quando for colocado no seu túmulo, quando o ser humano for colocado dentro do seu túmulo, e as pessoas derem as costas para ele, o que isso significa? As pessoas forem embora e ele estiver enterrado. Saiba que esse fulano, que está enterrado no túmulo, vai escutar os passos das sandálias. O cara, a moça, o homem, a mulher que estiver enterrado no túmulo, e a família, os companheiros enterraram e fecharam e estão indo embora, você vai escutar os passos das pessoas indo embora. Você vai escutar os passos das pessoas indo embora. Você pode ficar com medo se você for infiel. Se você for infiel verdadeiro, você vai estar tranquilo. Vai estar, graças a Deus, estou indo embora, agora eu vou desfrutar. Você vai escutar os passos. Aí virá os 2 anjos que falei agora. Munkar e Nakir. E aí também
irá abrir duas janelas. Ali vai ser aberto duas janelas para você. O que vai ser aberto? Duas janelas para aquela pessoa. E vai ser dito, dessas três perguntas, vai ser dito essa terceira ou a segunda pergunta. Vai ser falado assim: o que você disse, o que você me diz sobre esse homem, Muhammad? O que você me diz sobre esse homem, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? O verdadeiro crente, o verdadeiro fiel, o verdadeiro muçulmano, ele vai falar: eu testemunho que ele foi um servo e mensageiro de Deus. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Agora o hipócrita, esse crente que falou que testemunha que ele é mensageiro de Deus, então os anjos vão falar assim para ele: olha para essa janela, olha para essa janela do fogo do inferno, uma delas. Essa janela do fogo, se você não conseguisse responder para mim, você ia ter isso como morada. Mas essa janela vai se fechar e vai ser aberta essa segunda, que é um jardim do paraíso. E essa será a sua morada. Ele vai ver as duas janelas e vai saber para onde ele vai. Depois, o hipócrita, o incrédulo, o depravado, o corrupto, aquele que fazia maldição na terra, quando perguntar: o que você fala desse homem, Muhammad sallallahu, ele vai olhar e vai falar assim: não sei. Vai engasgar. Não vai conseguir falar. Vai tremer. Vai estar morrendo, tremendo. Já está morto, mas vai estar tremendo de medo. Não sei. Eu estava fazendo o que as pessoas faziam. Significa o quê? Eu seguia os famosos, os artistas, os jogadores, os youtubers, mas não seguia Muhammad, não seguia Jesus, não seguia Moisés. Então, vai ser dito para ele: você não sabe porque você não seguiu. Você não sabe porque você não seguiu, mas ele veio até você a mensagem. Nesse momento, vai abrir a janela do paraíso e falar: esse lugar você perdeu. E vai abrir a janela do fogo, essa é a sua morada. Tem relatos que fala que vai chegar um martelo de ferro grande, e o anjo vai pegar e vai dar com toda a força do mundo inteiro na cabeça desse grande corrupto, incrédulo e infiel. O grito dele, toda a criação vai escutar de dor, menos Thaqalain, menos os gênios e os humanos não vão conseguir escutar, de tão forte que vai ser o tormento e a dor. Porque Deus é justo, não comete injustiça com ninguém, e Deus não quer levar ninguém para o tormento. Por isso que Deus enviou homens nobres e abençoados, desde Adão, desde Noé, desde Moisés, desde Abraão, Jesus, Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com todos, porque Ele é o misericordioso e mandou a misericórdia para nós. Para não prolongar muito, mais 2 ditos só. Veja e escutem. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداء والعشي. Quando algum de vocês morrerem, saiba que no túmulo será aberta
ser um lugar para vocês. فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ هَذَا مَقْعَدَكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Quando as pessoas morrem e é enterrada no túmulo, Deus coloca para ela e abre 2 lugares, paraíso e inferno. Se você for do povo do inferno, olhe o teu lugar. Se você for do povo do paraíso, olhe o teu lugar. E assim o túmulo se torna um paraíso, ou um pedaço do paraíso para você, ou um pedaço do inferno. Então isso nós devemos acreditar. A vida no túmulo. Tem pessoas que morreram há muito tempo. Por exemplo, o profeta Noé, viveu quantos anos que ele viveu? Fala no Alcorão 950, porque fala assim, que ele viveu 1000 menos 50. Quando fala 1000 menos 50, quer dizer que ele viveu 1000 anos, ou até mais. Só que 1000 menos 50 quer dizer 950 anos ele ficou na da'wa, divulgando la ilaha illallah. Entendeu? E mesmo assim, teve rejeição das pessoas. Então ele viveu mais do que 1000 anos. Só que 1000 anos que ele viveu na Terra, muito mais ele está onde? No túmulo. Você entendeu? É uma vida e é real. Tem pessoas que têm tormento. Tem pessoas que têm prazer. Todo crente deve acreditar nisso. Faz parte da fé. O outro dito, eu já falei para vocês aqui. O profeta Muhammad nos ensinou a fazer uma súplica. Ele falava assim: Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, wa min adhab al-nar, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min fitnati al-masih al-dajjal. Ele falava, antes de terminar a reza, quando você termina a reza, o que você faz? Você fala Assalamu alaikum wa rahmatullah para a direita, Assalamu alaikum para a esquerda. Antes de falar isso, o profeta falou: supliquem a Deus do que você quiser. Nesse momento é o momento de atender a súplica. E uma das súplicas que ele gostava de falar, que nós temos que imitá-lo, é falar: Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Ó Deus, ó Senhor, me livre do tormento do túmulo, me livre do castigo do túmulo, me livre do tormento do fogo, me livre das tentações da vida e da morte, me livre da tentação do mal, ou do falso Messias, ou do anticristo. São coisas fortes e difícil de se libertar. Quando o profeta Muhammad uma vez passou perante 2 túmulos, ele passou por 2 túmulos no cemitério e olhou para os 2 túmulos e falou assim: Innahuma yu'adhaban wa ma yu'adhaban fil kabir. Saibam que esses 2 túmulos estão sendo castigados, estão tendo tormentos por causa de 2 coisas grandes, por causa de 2 pecados grandes. E a gente despercebe e faz. Perguntaram quais são esses 2 pecados que essas 2 pessoas estão sofrendo agora no túmulo. Aí ele falou assim: uma delas gostava de espalhar fofoca. O que é fofoca? Mentira. Fofoca é levar e trazer. Isso é fofoca. Eu pego conversinha daqui e levo ali, e pego dali e levo aqui com a intenção de corromper o ambiente, corromper a sociedade, corromper as pessoas, espalhar a maldade. Chamar um contra o outro, fazer fofoca. Muitos de nós podem fazer isso. Então a gente tem que ficar atento, que o fofoqueiro terá tormento exclusivo ou especial para ele. Que Deus nos livre da fofoca e dos fofoqueiros. Entendeu? E o outro, ele, quando ia urinar, não preservava a sua aura.
Não estava nem aí. As pessoas olhavam, entendeu? E Deus Todo-Poderoso disse para nós seres humanos não mostrar nossa aura para os outros. Tem relatos que falam que ele urinava e mostrava a sua aura, ou não tomava cuidado e deixava a impureza da urina na roupa dele. Hoje a gente vê isso em vários banheiros públicos, como restaurantes, shopping center, principalmente em banheiros masculinos, chamado de mictórios, não é isso? Hã? Um mijo um lado do outro. Uma pessoa urina do lado da outra. Um vendo a aura do outro e assim a urina rebatendo na sua roupa. O profeta ensinou para a gente purificar a roupa, o lugar onde reza e o corpo. Você entendeu? Tem várias interpretações desse dito. E é relatado em outras versões que o profeta quebrou uma folha e um galho de árvore. Falou, por que fez isso, ó profeta? E colocou em cima do túmulo esses dois que estavam sendo castigados. Ele falou, eu espero que Deus alivie o tormento deles. Significa que aquelas duas pessoas não eram infiéis, não eram corruptas, mas eram pessoas que acreditavam em Deus, mas cometeram pecados e erros. Significa que o tormento do túmulo pode ser uma purificação para mim entrar no paraíso também. E o fiel pode ser tormentado no túmulo. Entendeu? Para não prolongar, um outro dito, o último. Iman, nós devemos ter a fé, os sábios colocam que nós muçulmanos devemos ter fé e acreditar no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele foi o profeta para todas as nações, para todos os povos, e ele veio como o último. Quando fala último, é o selo, aquele que encerrou o ciclo de mensagens. Após ele não vai ter outra mensagem. E nós devemos acreditar que ele e outros profetas alertou a nação e avisou contra o castigo, o tormento do túmulo e da outra vida. Então a vida do além é real. E o túmulo é real. E ali seremos castigados. Ou teremos os benefícios e os prazeres. Essa é a crença de todo muçulmano. É obrigado a acreditar nisso. Para ser muçulmano ou muçulmana verdadeiro e verdadeira. Eu não vou prolongar muito para não ficar uma aula cansativa. Que Deus ilumine os nossos corações e faça de nós pessoas iluminadas e verdadeiras, nos livre de todo tipo de tormento dessa e da outra vida e nos dê todos os prazeres, principalmente na outra vida. Abençoe nossas famílias, nossos lares, nossas mães, tenha misericórdia dos nossos pais. Wa sallallahu alayhi wa sallam wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Se alguém tiver pergunta, pode falar agora. Quem entrar agora, pode falar. Caso essa situação tormenta e não tormenta, seria para os muçulmanos. Hã? Todos os muçulmanos. Todos os muçulmanos. Todos os seres humanos. Todos os seres humanos vão ter tormento ou vão ter dádivas. Aqueles que são fiéis, eles podem ter tormento, mas eles terão o prazer que é o paraíso. Mas aqueles que são infiéis e corruptos e não aceitaram a fé nos mensageiros e em Deus, então terá eternamente o castigo. Entendeu? Ô, chefe, eu tenho uma vizinha que ela é católica. E ela, esses dias, conversando comigo, ela disse que, eu vou falar Satanás, né? Sim. Ele está acorrentado no inferno. Aí eu disse para ela que ele não está acorrentado no inferno. Perfeito. Ele está solto.
andando aqui na Terra. Aí ela disse que não, que ele está no inferno, acorrentado, e ele manda, então, os servos dele atormentar as pessoas. Eu disse, não, ele está solto. Ele está solto. Perfeito. Porque o inferno ainda não foi inaugurado. Ele vai ser inaugurado. O primeiro a entrar vai ser ele. Isso. Ou eu estou errada? Não, você não está errada. Por quê? Porque o demônio, o Lúcifer, Sim. maldito, que Deus nos livre, ele ficava, quando Deus criou ele foi criado antes dos seres humanos. Sim. Ele foi criado junto com os anjos. E os anjos, eles só adoravam a Deus. E continuam adorando a Deus. E o Lúcifer ficava sempre na companhia dos anjos, adorando a Deus, praticando a benevolência. No momento que Deus criou o primeiro ser humano, que é o nosso pai, Adão, o que aconteceu? Deus é prudentíssimo, é sapientíssimo, sabe de tudo. Deus, quando criou, falou para todos que estavam ali na roda de adoração, se prostrem para Adão. Ordenou uma ordem de Deus. E todos faziam adoração, sempre. Os anjos nunca desobedeceram a Deus. E todos que estavam ali se prostraram para Adão. Exceto, menos Lúcifer. Renegou. Não praticou a ordem de Deus. Nesse momento, Deus falou para ele, teve um diálogo entre eles. Por que você não está junto com eles? Por que você não se prostra para Adão? Ele falou, me criaste do fogo e criaste ele da terra, do barro. Tipo, eu sou melhor do que ele. Eu não vou me prostrar para isso. Aí veio a arrogância, inveja, ódio, raiva, todos os sentimentos. Então Deus falou, você é maldito. Entendeu? Aí nesse diálogo mais profundo, Deus falou para ele que iria exterminá-lo agora. Ele falou, me deixe até o dia da promessa, até o último dia, até o dia da ressurreição. Aí Deus falou, você será maldito e amaldiçoado até o último dia. Aí ele falou, então eu irei levar junto comigo para a maldição essa descendência, a descendência de Adão, exceto aqueles que são virtuosos ou orientados por ti. Porque ele sabe, quando Deus orienta um coração, quando Deus não quer, nada é feito. Quando Deus quer, é feito. Ele acredita em Deus. Entendeu? Então ele está... E ele não está no inferno, mas ele será a lenha do inferno. Ele vai ser entendeu? o primeiro a entrar, né? Mas ele está solto como um teste para nós. Porque ele sussurra no meu ouvido, tem os seus aliados, entendeu? Então, dentre os demônios, tem aqueles que são do fogo e tem até seres humanos. Então, tudo é um teste para nós. Como ele seduziu Adão e Eva, ele seduziu Adão e Eva para comer do fruto, porque Adão é um ser humano. Entendeu? Ele falou, não, se você comer desse fruto, você vai ficar eternamente só no prazer. E Deus falou, não coma. Mas Adão foi fraco e caiu na sedução. Então os dois comeram junto, Adão e Eva. Entendeu? Só que Adão e Eva se arrependeu. Falou, me perdoa, ó Senhor meu. E Deus perdoou eles. Só que Deus tirou eles do paraíso para dar continuidade na vida mundana. Entendeu? Então ele, o demônio e os seus aliados irão queimar no fogo. Mas agora não tem ninguém no fogo. Mas quando o profeta viu as pessoas sendo queimadas no fogo, quando ele fez a viagem noturna, ele viu o que ia acontecer. Porque ele profetizou. Sim, entendeu? Visão, né? Isso. Aí eu disse para ela assim, não, o inferno não foi inaugurado ainda, ele está fechado. E Deus vai abrir, né? Sim. E aí, então, ele vai ser o primeiro e os seus vão ser os primeiros a inaugurar. Ela ficou brava comigo e disse, não, não está. Eu disse assim, está na Bíblia, está escrito isso. Certo. Está, né, José? Está na Bíblia também. Tá na Bíblia. Então, porque Deus enviou... Mas eu falei de propósito, está na Bíblia. Mas Deus enviou Jesus para nos alertar, principalmente para adorar a Deus e nos alertar contra as manobras de quem? Dele, né?
do Satanás. E todos os profetas vieram para isso. É verdade, está na Bíblia, porque Tá na quem Bíblia. falou com Jesus foi o Satanás. Quando ele eu tentou disse para ela, tu Satanás. és católica, tu vive lendo a Bíblia, vive estudando a Bíblia e não encontra. Por isso, É o Satanás que conversou com ele. por Ele pessoalmente. isso que nós devemos todos os dias pedir proteção para Deus contra as manobras do maldito demônio, principalmente quando a gente vai dormir e a nossa alma vai sair do corpo, para Deus preservar e proteger a nossa alma e fazer voltar ela boa, entendeu? E não ter pesadelos. Então falar A'udhu billahi minash shaitanir rajim, principalmente quando a pessoa fica nervosa, enfurecida e não consegue se controlar. O profeta viu duas pessoas discutindo. Ele olhou para elas e falou assim: se vocês falar, eu conheço uma palavra, uma frase, se vocês pronunciar, vocês vão se acalmar. Digam A'udhu billahi, eu peço proteção, refúgio em Deus contra o maldito demônio. Quando vai dormir, fala isso. Fala as 3 últimas soletas do Alcorão. Pedir proteção. Então Deus nos ensinou, os profetas nos ensinaram como nos proteger das manobras. Entendeu? Mas nem tu está errado, tu não está errada, e ela também não está 100% errada. Porque no Ramadã, só no Ramadã, Deus acorrenta o demônio. Só no Ramadã. Mas não Não. está no inferno. Ela disse também que ele está dentro do inferno. Não. E de lá ele manda. Ele comanda. Eu disse que não. Ele não está no inferno. Ele está solto. Ele está solto. Entendeu a aula de hoje? Sim. O que você... Pode falar alguma coisa aí que você... A gente deixa. Sobretudo, compreender sobre a vida no túmulo. Bastante enfatizado. Faz parte da fé. Faz parte da fé. É importante a gente entender, compreender e nessa vida buscar se fortalecer na fé, o La ilaha illallah, para que no túmulo não passemos por tormentos. Ele falou uma coisa, se fortalecer na fé. Como que uma pessoa se fortalece na fé? Praticando o que o profeta Muhammad praticou. Hã? Praticando o que o Reza. profeta Muhammad praticou. Confiando, né? Zikr. Tá, mas como que eu vou fortalecer minha fé? Se minha fé está baixa, como que eu vou rezar? Minha fé está baixa. O zikr, lógico, falar la ilaha illallah, mas o zikr serve de lembrança. Começar a olhar para as minhas obras, olhar para o céu, olhar para a terra, olhar para os seres humanos, olhar para tudo e ver que tudo tem um Criador. Que nada surgiu do nada. Nada surgiu do nada. E refletir em Deus. Aí você fala, subhanallah, com amor, com doçura, glorificado, toda a glória pertence a Deus. Essa frase, esse subhanallah, Deus planta no teu coração a fé. E automaticamente planta o paraíso para você, perdoa suas falhas, coloca bênção na sua vida. Então esse subhanallah iluminou teu coração que vai levar você para a reza. Tem uma coisa que acontece, que eu vejo que funciona, mas acontece por acaso. Quando a gente vê o sofrimento de alguém, quando a gente vê o sofrimento de uma população inteira, o coração da gente mexe, e é inevitável a recordação de Allah, é inevitável, né, que a gente busque, né, a gente acaba buscando mais Perfeito. de Deus, acaba se aproximando mais de Deus, porque nós poderíamos estar naquela situação, né, os nossos filhos, nossas famílias, né, então o nosso coração ele se influencia pelo que está acontecendo, né, que é triste, e ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem que agradecer a Deus, e tudo isso faz a gente lembrar de Deus, faz a gente se manter firme na fé também. Você viu? É o ponto certo que o Alan lembrou aqui. Lembrar do sofrimento dos outros. E isso o profeta falou várias vezes. Olhem para aqueles
que estão abaixo de você, de vocês. E não olhe nunca para aqueles que estão acima. Significa, olhem para aquele que você tem uma casa, olha para aquele que não tem casa. Você tem um carro, olha para aquele que não tem carro. Você tem um emprego, olha para aquele que não tem emprego. Porque se você olhar para aquele que tem um carro melhor que você, se você olhar para aquele que tem uma casa melhor que a tua, o profeta falou assim, se você fazer isso, você vai ser ingrato e não vai conseguir agradecer e ver as graças que Deus colocou na tua vida. Se você olhar para o teu carro e ver aquele que não tem, você fala graças a Deus. E não só graças a Deus. Agradecer com a língua, alhamdulillah, perfeito. Mas agradecer com atos de adoração, rezar e ajudar de alguma maneira aquele que não tem. Se mexer. Assim vai elevar a fé. Na verdade, a gente não deve reclamar de nada, né? Não deve reclamar, a gente sabe, né? Mas e para conter isso? Quando a gente cai, não adianta. A gente cai, não adianta. Mas a gente cai ali no momento, mas no mesmo momento